O livro, para quem ainda não teve ocasião, oportunidade e a vantagem de o ler, é escrito por um filósofo da ciência. E a primeira coisa que já com livros bastante publicados, eu só cito os dois mais recentes, que é no campo da filosofia da ciência. Um é das sociedades humanas às sociedades artificiais, em 2011, e o segundo, Podemos Matar um Sinal de Trânsito, ponto de interrogação, um divertimento político-filosófico acerca da profundidade do cotidiano, em 2012. E a questão que se põe imediatamente é: será que um filósofo da ciência pode ser um bom poeta? E a resposta está no livro. Pode e é. E realmente é, porque alia finalmente todas as qualidades de uma pessoa ligada a uma problemática de rigor, de exatidão e a uma linguagem que se adapta a esse mundo e que consegue transcrever ao nível poético, com as emoções e ao mesmo tempo com o rigor e a disciplina de linguagem da palavra que o Porfírio Silva consegue dar. De resto, a pessoa pode se perguntar, no passado, era Camões um poeta ou era antes um espadachim? Álvaro de Campos era engenheiro, Alberto Queira era médico e o Cesário Verde era um homem de negócios. Portanto, a questão não está no que as pessoas fazem, é na capacidade de traduzir isto em linguagem poética. Ora, um livro de poesia é, antes de mais, um labirinto. De resto, é extremamente interessante, quando a pessoa abre o livro, os livros de poesia em geral, vê que há mais papel branco do que mancha tipográfica. É porque um livro de poesia é um labirinto. Um labirinto em que o autor nos convida a vaguear pelos meandros do que nos propõe e do qual o leitor está unicamente seguro de que se pode perder, que vai provavelmente encontrar um minotauro e que, neste caso, monstros antigos, que são os próprios poemas, e que vai ter a cumplicidade com o autor de percorrer esse percurso. Ramos Rosa, no livro Poesia de Liberdade Livre, falava dessa cumplicidade, dizendo: finalmente um poema é o resultado de uma colaboração entre um criador e um leitor. E os dois vão finalmente percorrer esse percurso, e é o leitor que vai, de uma certa maneira, reativar o sentido, a intenção que o poeta pôs nos seus poemas. E o leitor, que começa como uma espécie de sombra do criador, acaba por o acompanhar nesse percurso e acabar por se tornar o seu companheiro de caminhada. Neste caso, o labirinto é fascinante e permite ao leitor, nesta divagação, de finalmente abordar uma série de sentidos e de símbolos que não estão necessariamente implícitos ou que teriam que ser adquiridos pelo autor, mas que ele consegue descobrir por si. O poema é tanto mais fecundo que, justamente, o texto, os poemas, o interpelam. O interpela na problemática, o interpela no estilo, o interpela na novidade e na criatividade. Na caracterização que o Porfírio Silva faz numa só frase, que é extraordinária, a propósito da criação de novos monstros antigos, é dizer que são metade palavra, metade silêncio. E é justamente essa configuração que aparece ao longo do livro. E não é também este desafio que se faz ao leitor, já está inscrito na primeira linha do livro, é extraordinário, que é muito bela, como expressão, que é dizer: aproxima-se uma tempestade de silêncio, que é ao mesmo tempo uma advertência e uma promessa ao leitor. E a frase depois continua um pouco mais longe: aproxima-se uma tempestade de silêncio, onde as palavras e as bocas desencontraram-se na poeira do mundo. É esse o desafio que está desde o princípio implícito. E a mim fez-me logo lembrar
na abertura do Chant de Mal d'Horreur de Lautréamont, que eu me permitiria justo ler as linhas aqui assim, que me parecem que se aplicam bastante bem também ao livro em questão. Eu leio em francês. Plutôt au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte en sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans les pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Não é para desencorajar-te, pelo contrário. Aqui assim, estou seguro que não há nenhuma alma tímida, de maneira que dirigei os vossos passos para a frente, e para a frente é a leitura. Segundo ponto, Jorge de Sena, como sabem, um grande poeta português, confessava que era um muito mau leitor, ou pouco leitor de poesia. E dizia que Portugal era um país rico em poesia, pobre em poetas. Se eu cito o Sena, é que eu tenho a impressão que a visão do Jorge de Sena sobre a poesia é uma visão que ele estaria encantado de verificar no livro Monstros Antigos. Está muito dentro da linha de um Sena, eu já vos dou um exemplo, e justamente pelas mesmas razões que Sena tinha reticências sobre a maior parte dos poetas portugueses, pela falta de rigor, pelo exagero cromático da linguagem, pelo sentimentalismo fácil, etc. O que não é justamente os Monstros Antigos, é justamente o oposto. E já vos dou um exemplo. Uma das primeiras coisas que me saltou à vista aqui assim neste livro é um paralelismo justamente entre um poema que está aqui assim nos Monstros Antigos e nas Metamorfoses de Jorge de Sena. Eu começo por umas linhas, não vou ler o poema todo, trata-se do retrato da princesa Joana Santa, e vou-vos lá ler só 5 linhas, que é o princípio do poema. E diz o seguinte: Princesa, caem-te os cabelos como moldura do rosto e dos ombros, o colo descoberto, tentador pode ser o colo de uma mulher a qualquer hora. E a estirpe, se quem foi herdeira da coroa de Portugal e regente do reino, e continua virgem, precisa mostrar a estirpe, mostrá-la na cabeça cingida por uma crespina de ouro, pérolas e pedrarias da tua real condição e traje de corte conforme ao que o teu estado convém. Eu agora convido-vos só a ver o paralelismo com o Jorge de Sena das Metamorfoses, que escreveu um poema que se chama Eleonora de Toledo, Grande Duchesse de Toscana. E diz, também só leio um pequeno extrato, Jorge de Sena: na boca firme, como no olhar duro, ou no cabelo ferozmente preso, ou nas inúmeras pérolas que se multiplicam, ou nos bordados do vestido em que nem seios se alteiam muito, há uma virtude fria. Eu prometi-me fazer este paralelismo. Eu estou seguro que o perfil não estava talvez consciente, mas é muito interessante porque, no fundo, há uma diferença fundamental. No caso de Jorge de Sena, é um retrato objetivo. Ele fala de um retrato, e de resto nas Metamorfoses aparece a fotografia deste retrato. No caso do Porfírio, há um diálogo, princesa, e dirige-se à princesa. O Jorge de Sena é erático, é frio, enquanto que há em Porfírio uma tonalidade na sensualidade que se pode comparar linha a linha, porque enquanto o Sena diz, ou nos bordados do vestido em que nem seios se alteiam muito, o nosso autor diz, se quem foi da verdade regente do reino,
Desculpe. Princesa, cai dos cabelos com a moldura do rosto e dos ombros, o colo descoberto, tentador por ser o colo de uma mulher a qualquer hora. Portanto, quer dizer, há um paralelismo e há uma distinção que, a meu ver, entra na linha total do livro, que é um grande equilíbrio entre o rigor e a sensualidade. E já me vou encaminhando aqui assim. E vou-vos dar dois exemplos aqui assim do que é o rigor, que pode ser um rigor de tipo científico, que Porfírio Silva consegue poetizar. Provavelmente a linguagem da matemática, da ciência, pode em muitos casos ser já quase poética, mas que ele consegue muitíssimo bem traduzir aqui assim. E um dos poemas, que se chama Jardinar o Efêmero, reparem na linguagem. Se das tuas noites de geómetra, de esquadro e compasso ajudando o lápis, resultassem teoremas exatos, se do teu desenho de imaginação concreta, calculando os custos e os esforços, nascessem máquinas de celestial precisão, reconheceríamos aí a tua compreensão de forma e função, o teu olhar claro sobre o que não existe, prova de que saberias fazer de um dragão alado um animal doméstico. Portanto, a linguagem poética vai buscar toda uma terminologia, o rigor, para ver o que não existe e transcrevê-la desta maneira. Na sensualidade, escolhi um outro poema, que é um soneto, de resto, mas esse vou ler na sua inteireza, que é o seguinte. Chama-se Soneto dos Anjos Bruscos, e depois entre parênteses, e de porque te procuro. Não diga para quem é que ele dedica. O soneto é o seguinte. Entre asas de anjos bruscos vogamos, fora o dia do cão negro espreita, e a chuva que cai, cai rarefeita. Amargamos novos dias de ramos. Dentro, desnudos, os dois criamos 30 estripos de rosas, colheita dos corpos na alegre cama desfeita, aromas secretos delas reclamos. Tu tens profecias no corpo, lemas. Diz-me como com pedras fazes casas, como sem palavras fazes poemas. Como com tanto frio tu abrasas, explica-me o mundo e os dilemas, mas encosta às minhas as tuas asas. É de uma sensibilidade extremamente, ao mesmo tempo púdica, subtil e extremamente expressiva. Voltando a Ramos Rosa, para continuar, Ramos Rosa, falando da poesia moderna, diz que, no fundo, a poesia moderna basta-se a si mesmo. É uma irrupção da linguagem que tem como objeto o seu próprio produto, a sua própria finalidade. E que, no fundo, as próprias leis da gramática, da linguística, muitas vezes sacrificadas, são sacrificadas para revelar novos sentidos e novas perspectivas que uma linguagem puramente exata não poderia dar. E vou-vos dar aqui um exemplo que eu gostei particularmente, que é um pequeno poema, eu também não vou ler tudo, para terem a ocasião de descobrirem por vós próprios, que tem um título francês, de resto, Un/certain espoir. Azul, poema em português. E vejam isto. Vou só ser 25 linhas. Estou aqui agora e vemos pelos meus olhos as palavras que tu dissemos e as paisagens que nós pensaste e onde eles com cuidado nos amamos. É extraordinário o facto de desconjuntar o sujeito e o tempo verbal para, no fundo, abrir uma espécie de prisma de sensações, de sentimentos e de transmissão de um sentido poético que é extremamente inovador e, a meu ver, de uma grande simplicidade e, ao mesmo tempo, uma grande força poética. Há outros exemplos, não vou entrar aqui assim, há alguns casos em que há aliterações
e que a literação, a um dado momento, é cortada no preciso momento em que o espaço do poema o reclamava. Vou ver-se aqui assim, nos amores difíceis, exatamente, é aqui assim. Vejam como... Eu vou entrar um bocado na manufatura do poema, mas é isso que é sensacional, é poder realmente entrar no que o poeta conseguiu realizar no seu texto e que está implícito aqui. Longamente labuto, abrindo os braços a toda a largura dos braços abraços. Esquecidos, subindo a banha do corpo, abraços desconhecidos, abarcando as naves. Vemos aqui as aliterações dos Bs, os abraços, os barcos, etc. E depois vem a quinta linha, que está exatamente no meio deste poema, que tem só 11 linhas, e que diz: e seus naufrágios baralhados os meridianos. Portanto, quer dizer, há uma modificação e depois continua: de todos e cada um dos meus oceanos, que posso eu mais do que a largura do corpo, que posso eu mais vivendo num mapa do que navegar o silêncio do esquecimento global. Já não há mais Bs. Portanto, quer dizer, há uma transição fundamental com esta cesura ao nível. Eu não vou só terminar aqui assim com duas observações. Uma, há em vários poemas, e suponho que atravessa em linha vermelha o conjunto do livro, que é uma preocupação do tempo presente, uma preocupação também de caráter social, mas que não é explicitada inteiramente e que o poeta reenvia, por exemplo, à noção das ilhas. A ilha tem um papel importante em vários poemas, e verão porquê. 3 poemas que eu não vou ler: A Essência da Política, O Último Milagre e Cada Homem uma Ilha. São 3 poemas que andam à volta desta problemática. E eu vou acabar só com uma referência. Não é por acaso que o Porfírio Silva escreveu este último livro, cujo subtítulo, como eu disse, é um divertimento político-filosófico acerca da profundidade do cotidiano. E há realmente aqui um poema, que é um poema impressionista, um poema sobre o cotidiano e que eu acho extraordinário, não só pela pincelada impressionista, mas também pelo ritmo que dá. E, entre parênteses, dos aspectos que me fascinou no seu livro foi justamente a variedade dentro de uma, digamos, de uma lealdade, digamos, ao seu estilo e à sua problemática, e ao mesmo tempo uma grande diversidade de ritmos, de colorações e mesmo de problemática. Eu vou só ler-vos, este permite ler todo, não é muito longo, para ilustrar justamente este aspecto impressionista num dos poemas. Chama-se, o título é Na Varanda das Azenhas. Suponho que as azenhas do mar, provavelmente. Ele diz, eu digo, tu dizes. A confusão instala-se um bocadinho no fim da tarde na varanda exposta ao sol, ao mar e às outras rodas de comensais. Há palavras por todo o lado, comportando-se com o esvoaçar quebrado dos mosquitos, como foguetes que estralejam, mal começam a subir, assustando os sentidos que vinham para a festa e se alimentam agora de um cheiro da pólvora queimada que se mistura com o repasto. Até noite alta saltaremos de pedra em pedra, evitando escorregar para as águas revoltas, a que uma outra vez regressamos. Enquanto o borrego se come, com as batatinhas em boa ordem, os argumentos agarram-se mal com os garfos e saltam prato fora salpicando os circunstantes. Os cavalos no carrossel de fronte abanam moldemente as cabeças, desenhando do estranho ritual com que esta tribo de humanos alimenta a sua amizade original. Penso nos adolescentes refugiados noutro canto da casa, e como na sua madurez contarão como ferviam seus pais no tempo em que todas as coisas do mundo já tinham arrefecido. Termino com isto. Eu acho que vão ter ocasião de ler um livro que raramente, pelo menos na minha experiência, se consegue ter acesso e ler, que é realmente uma grande variedade na maneira de exprimir das técnicas utilizadas e, ao mesmo tempo, como disse, uma grande coerência global no negócio. Para um filósofo da ciência, este primeiro livro, porque ele não se considera poeta depois de ter escrito este primeiro livro de poesia. Eu suponho que ele já era poeta antes de escrever o livro de poesia. E, portanto, parabéns e boa leitura.